Bom dia, turma do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de ciências. Hoje nosso assunto é a água em nosso dia a dia. Se é dela que precisamos, é dela que devemos cuidar. Então agora nós vamos para a apostila de volume 2, tá? E vamos começar a nossa disciplina. A água em nosso dia a dia. Acompanhe a leitura, tá? E vai grifando o que a tia Rose pedir para vocês, que são as partes mais importantes. Apesar de muitas vezes não percebermos, inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. E é verdade, porque se não tivesse a água, não teria como fazer tantas coisas no nosso dia a dia. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável. Então vamos lá, ou seja, o que é uma água potável? Que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Lá no final da nossa aula, a tia Rose vai mostrar para vocês esse processo, essa estação de tratamento, tá? Então, vamos grifar esse segundo parágrafo, que ele é muito importante. Do seu lado direito da apostila tem uma figura, né? Uma fotografia de uma estação de tratamento de água, lá em São José do Rio Preto, em São Paulo. Continuando. Para que os mananciais sejam abastecidos, primeiro nós precisamos saber o que é mananciais. Então, no post-it ao lado aí está nos mostrando, ó, está nos informando. São fontes de água usadas para abastecer as populações, como rios, lagos, aquíferos e represas. Aquíferos nós já vimos, né, moçada? Então, vamos lá. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais. Então, vamos grifar esse parágrafo. Nós também já falamos sobre as matas ciliares, tá? É só você relembrar. Então, vamos lá. Você sabia? Isso é uma curiosidade. A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens, dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas, que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente, de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes dos grandes rios, podem ser construídos poços para captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. Aqui, ó, a maioria de vocês deve conhecer cisterna, né? Já foram em alguma fazenda, numa roça, né? Até mesmo lá na casa da minha mãe tem também. A água da chuva é captada do telhado da casa e levada por encanamentos até o interior da cisterna, onde ela fica armazenada. Então, ela fica lá armazenada. Então, para que essa água pode ser usada? Ela pode ser usada para limpar, para lavar louça, roupa. Agora, essa água que é captada da chuva, ela tem que ser tratada para consumo, viu, gente? Ela não pode ser usada para consumo sem ser tratada, não, viu? Então, vamos para o próximo. No próximo slide, está nos mostrando usos da água. Ao carregar a bateria do celular ou assistir a televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque, no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Então, vamos sublinhar esse primeiro parágrafo, vamos marcar ele. Até
hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Então, quando falta água, então a gente não tem um prejuízo só de consumo, só para uso, não. A gente tem também esse prejuízo também na energia elétrica. Então, vamos lá grifar. Ó, quer ver esse parágrafo aqui, ó. Se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Além de estar envolvido em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho, cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Vocês imaginavam, gente, que usava água para fazer tudo isso? Pois é. Então, vamos grifar também esse parágrafo? Observe no gráfico a porcentagem de água que é utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades, tá? Então, vamos lá. Vamos grifar. Agora, nós vamos ver item por item. Ó, na irrigação, é utilizado 68,4% da água. Na mineração, 8%. No abastecimento urbano, 8,6%. No abastecimento rural, 2,4%. Nas indústrias, 8,8%. Nas termoelétricas, 2%. E no abastecimento animal, 10%. Então, agora nós vamos passar para outra página. Vamos continuar a leitura. Olha só que imagem bonita. Então, vamos lá. No gráfico que a gente acabou de ver anteriormente, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que, com eles, também se desperdiça a água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída, ocorre diminuição das chuvas e do volume da água nos rios. Muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Então, esse parágrafo nós vamos grifar. Isso. Agora, lá no rodapé da página. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar, da água e da presença de alimentos e etc. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, os organismos que habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos, porque é uma água contaminada, gente, tanto por ser humano como para qualquer animal, ela pode trazer prejuízos à saúde, tá? E graves, então tem que tomar cuidado, tá? A água para o consumo tem que ser potável. Então, vamos lá, vamos passar para a próxima página. Então, nós vamos falar preservação da água. A água é um recurso natural indispensável à vida. Isso aí não tem nem que discutir, né? Isso aqui a gente... Vamos grifar até vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos d'água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas,
evitando a poluição e o desperdício desse recurso tão importante. Então, vamos continuar. Grifando, até importante. Aqui no seu lado direito tem uma estação de tratamento de esgoto. Tem duas gravuras. O de baixo está esgoto sem tratamento, sendo despejado em um rio. Olha para você ver, gente, o esgoto, olha para você ver o rio, que cor que ele tá. A sujeira do município cai tudo nele. Agora o de cima não, ó. O de cima ele já é tratado. Tratamento de esgoto. Após seu uso nas casas para dar descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e deve ser encaminhada para estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante, olha que triste essa informação. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar e em outros corpos d'água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. Tá vendo, gente? A infraestrutura, ó, não tem a rede de esgoto, então para algum lugar tem que ir, né? Então, aonde que vai? Quem que é o mais atingido? Os rios. E contaminando os rios, consequentemente, quem vai sentir? Os seres vivos, né? Não só o ser humano, tá? Os animais também. Porque como que os animais vão beber dessa água? Eles não vão fazer uso dessa água, né? Pode até morrer. Então, reuso. Vamos ver o que é reuso. Tá vendo esse caminhão vermelho aí, ó? Tá escrito assim, ó. Água de reuso. A água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar as plantas, lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa, tá? E vocês, como é que vocês fazem o reuso de água, tá? Na próxima aula, a tia Rosa vai discutir isso com vocês, tá? Eu quero saber como que vocês fazem esse reuso na água de vocês, na água não, na casa de vocês. Ó, evitar o uso de agrotóxicos. O uso de agrotóxicos na agricultura pode contaminar tanto a água de reservas, tanto os rios e lagos, quanto a água de reservas subterrâneas. Por isso, evitar o uso de agrotóxicos, procurando alternativas para o controle de pragas, é essencial para o equilíbrio do ecossistemas e a saúde dos seres vivos, incluindo a nossa saúde também. Ó, nesse post-it do lado direito, em muitas cidades a água não potável vindo das estações de tratamento de esgoto é usado para regar plantas e manter a cidade e manter a limpeza pública. Agora vamos lá na Joaninha. A Joaninha come pulgões que atacam as plantações. O uso de inimigos naturais no combate às pragas é um modo eficiente de reduzir e evitar o uso de agrotóxicos. Então, aqui entra o que? A cadeia alimentar, né? Ó, ele usou a Joaninha para não contaminar o solo, tá? Então, ele usou a Joaninha o quê? Para acabar com a praga que ele tinha na plantação. Isso é bem usado, esse método é bem usado e eficiente. Então, vamos grifar? Agora, vamos para a próxima página. Lá na próxima página tá evitar o derramamento de óleo e outros produtos em rios e oceanos. Olha para você ver esse oceano aí, o derramamento de óleo. Para você ver, essa fotografia foi tirada a longa distância e mesmo assim a gente ainda consegue ver distante, né? Imagina perto. Essa mancha não tá só desse tamanho, não. Ela tá bem mais extensa, né? Por causa da foto nos impede de ver a proporção dessa mancha. Agora, do lado direito está assim, ó, posto de coleta de óleo de cozinha usado. Não jogue, recicle. Deposite o óleo de cozinha usado, saturado aqui. Aqui no nosso município eu não sei, né? Pode ser que tenha alguns outros municípios, aqui eu não tenho conhecimento. Mas muitas pessoas reutilizam, né? Faz sabão, tá? Um dos meios é fazer o sabão.
Quando é derramado no mar, o óleo pode causar a poluição de uma imensa quantidade de água. Por isso, as indústrias e os navios devem tomar todos os cuidados necessários para evitar esse tipo de acidente. Em casa, nós também podemos ajudar, não jogando óleo usado no ralo da pia. Ele deve ser armazenado em garrafas de PET e levado até um posto de reciclagem, tá? Então, vamos grifar. Reciclagem e destinação adequada. A reciclagem diminui o uso de recursos naturais, como a água, na fabricação de produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, descartando corretamente nas lixeiras adequadas. Então, daqui do seu lado direito tá as lixeiras separadas por cores, ó, lixeiras para separação dos resíduos recicláveis. O lixo orgânico deve ser levado para aterros sanitários, em que o solo e as reservas de água subterrânea não são contaminados, tá? O solo nos aterros sanitários ele é impermeabilizado. O que é isso? Ele impede que os resíduos penetrem e contaminem o solo, porque senão não adianta também, né? Eu não jogo, mas lá no aterro sanitário joga de qualquer forma, de qualquer jeito, também não pode. Então, ele tem que ter um preparo para aquele lixo não cause danos ao solo, tá? Então, vamos grifar também esse parágrafo. Agora, nós vamos falar da economia de água. Atitudes como lavar carro com balde em vez de mangueira, consertar vazamentos e aguardar acumular roupa suficiente para encher a máquina de lavar antes de usá-la são muito úteis para economizar água em casa. No entanto, é fundamental que todos os setores, como a agropecuária e a indústria, colaborem com o uso consciente da água. Que pena, né, gente, que nem todo mundo pensa assim, tá? Nem todo mundo consegue fazer esse trabalho de consciência, né, na economia de água. Então, acha que tem, vamos jogar fora, mas não pode, tá? Igual a máquina de lavar. A máquina de lavar, ela gasta muita água. Então, a gente tem que fazer o quê? Reutilizar aquela água que é jogada fora, né? Lavar uma calçada, jogar água num terreno, tá? Usar para lavar outras coisas, né? Então, a gente tem que ir usando esses meios para que a gente também possa colaborar com essa economia, tá? Aí você fala assim, ah, mas só eu? Não, né? Você faz sua parte, o vizinho a dele, o outro, e assim, né? Todo mundo acaba o quê? Colaborando por um bem comum. Ó, vamos lá. Essa figura do seu lado direito. A irrigação por gotejamento para cultivar plantas é um método que economiza água. Olha para você ver, tá vendo? Vai pingando de gotinha em gotinha, tá? A gente acha que não faz diferença, mas faz. Agora, ó, o reuso da água da máquina de lavar para limpar o quintal, o banheiro é uma maneira de economizar água em casa, tá? Então, vamos passar agora para a próxima página. A próxima página, você tem um exercício para você fazer. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Do lado direito na coluna, tem a numeração de 1 a 6. Você vai fazer as etapas, tá? Do ciclo da água. E vai enumerar as figuras abaixo. Então, do seu lado direito tem de 1 a 6 e do seu lado esquerdo tem de 7 a 11. Então, ó, o enunciado é o seguinte. Identifique na ilustração a seguir as etapas do ciclo da água e os usos que fazemos desse recurso, escrevendo os números nos espaços corretos. Então, aqui ó, tem as bolinhas. Então, você vai olhar a imagem e vai ver o que se refere. Por exemplo, número 1, abastecimento rural.
Aonde que é o abastecimento rural? Se você olhar aqui na imagem, você vai descobrir. 2. Aonde em qual parte dessa ilustração que a água está passando por um ciclo, por um processo de evaporação? Aí você vai por 2. Precipitação. Tem dúvida sobre esse ciclo da água? Volta lá na matéria anterior que você vai ver o significado de cada um. Você vai relembrar, né? Vamos para a próxima página. Número 2. Explique qual é a relação entre ter água chegando às torneiras das casas de uma cidade e a preservação das matas ciliares. Você está vendo que aqui não tem espaço para você responder, então você vai responder no caderno. Então, o que você vai fazer? Você vai copiar a pergunta e responder no seu caderno de ciências. No número 3, está assim: leia a notícia e em seguida responda às questões. Então, a notícia está falando da falta de chuva que prejudica a captação de água e o abastecimento em Ribeirão Bonito, em São Paulo. Então, você vai ler essa notícia. Lendo, você vai responder letra A, letra B, letra C e letra D. Observando também que não tem espaço suficiente para você responder aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno de ciência, copiar as perguntas e responder de acordo com a notícia. O número 4. Tia Rose vai ler, mas antes de ler, eu vou fazer um resumo breve para vocês. Não é para fazer cartaz e não tem como fazer em grupo, tá? Porque nesse momento nós estamos vivendo, no momento de pandemia, não podemos fazer esse tipo de trabalho. Então, o que você vai fazer? Esse exercício você vai fazer também, na verdade, uma pesquisa. Você vai fazer também no seu caderno de ciências, tá? E essa pesquisa, tanto a pesquisa quanto os exercícios, serão avaliativos na disciplina de ciência. Então, ó. Em novembro de 2015, aconteceu um grande desastre socioambiental relacionado à mineração. O rompimento da barragem do Fundão na cidade de Mariana, Minas Gerais. A quantidade de lama e poluentes liberada no ambiente deixou parte da cidade soterrada. Além disso, o material percorreu centenas de quilômetros, principalmente pelo Rio Doce, chegando ao litoral do Espírito Santo. Os prejuízos aos ecossistemas atingidos foram imensos. Aí aqui embaixo está: reúne com 2 colegas e pesquise como está o ecossistema do Rio Doce. Então aqui, ó, reúne-se com colegas. A tia Rosa vai até grifar aqui para você ver, ó. Não é reúne-se com colegas, ó, tá? Pesquise como está hoje, depois desse rompimento dessa barragem, como está o ecossistema do Rio Doce na região da cidade de Mariana, como está atualmente. Você também pode pesquisar se a lama chegou ao mar, se afetou o ecossistema marinho. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai passar todas essas informações e apresentar os resultados encontrados na sua pesquisa. Tudo isso envolvendo o quê? O rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana, tá? Então, tudo que você encontrar, toda a reportagem, tudo que você encontrar, você vai colocar nesse caderno, no caderno de ciências, tá? Do seu lado direito, tá aí, ó, uma gravura, barco no Rio Doce, após o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Olha lá, cadê o Rio Doce, gente? Se a gente já vê só barco. Olha lá o barco. O barco estava lá dentro do rio. Agora ele está no meio que de lama, né? E infelizmente, né, quando esse livro foi escrito, né, foi montado, as atividades e tudo, as reportagens, mal imaginava eles que teve outro acontecimento, né? Também assim, não bem recente, tá? Outro rompimento de outra barragem que também teve um desastre ambiental, socioambiental imenso, né? Um prejuízo imenso, tanto para o meio ambiente, como também para a população, tá? Que triste, né? Então, espero que vocês façam com bastante atenção, pesquise, olhe, tá? Direitinho, escrevam para mim tudo isso aí que a apostila está pedindo, tá bom? Um beijo para vocês e na próxima aula de ciência, que é na nossa próxima sexta-feira, a tia Rose vai ver essas atividades, tá bom? Tchau, fique com Deus, até breve.